Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mas já no início do programa tem presente para você. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular ou você pode entrar agora na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar o nosso app Desaflix 100% cristão, gratuito, conteúdos seguros para você, para toda a sua família, mas principalmente para os nossos pequeninos. No programa de hoje, no primeiro quadro, trago uma palavra especial. Você sabia que há poder nas nossas palavras? O poder da palavra é o tema de hoje. No quadro de variedades, o que está acontecendo com o nosso país? O que é a Lei Magnitsky? E o doutor Davi Aragão, advogado internacional, vai trazer uma palavra de esclarecimento sobre esse momento que a nossa nação está atravessando. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Deus sara esta nação. Mas como Deus pode trazer cura para a nação brasileira? Olha, há poder nas nossas palavras. Preste atenção em Provérbios capítulo 6, o que Salomão escreveu, capítulo 6, verso 2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Isso é muito sério. Você pensa antes de falar? Mas eu confesso para você que eu não tomava cuidado com as minhas palavras. Infelizmente, eu feri muitas pessoas porque eu não me preocupava com aquilo que eu estava verbalizando. Esses dias eu trouxe aqui o poder da palavra e o que a palavra produz. Ela define destinos. Você sabia que Deus usa pessoas para se revelar e trazer cura? O apóstolo Paulo disse que nós somos uma carta lida. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que as pessoas estão lendo quando nós abrimos a nossa boca? O que as pessoas estão ouvindo e vendo a gente pronunciar? Olha, quando a gente vem para a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, Deus usou uma menina para se revelar ao mundo. Que menina é essa? Maria, a mãe de Jesus. O anjo foi até ela, entregou uma palavra e ela creu na palavra de Deus através do anjo. E ela disse assim: eu sou serva do Senhor, que se cumpra na minha vida a vontade do Pai. Ela simplesmente creu na palavra de Deus através do anjo. Mas olha, quando a gente lê alguns versículos anteriores, esse mesmo anjo foi ao sacerdote Zacarias e entregou uma palavra para ele que ele seria pai na velhice, que a sua esposa Isabel seria mãe. Ela era estéril, mas o sacerdote, ele não creu como a menina Maria. Zacarias duvidou. Duvidou de quê? Duvidou da palavra. E aí a gente começa entendendo que há poder nas palavras, porque o anjo diz: por que você duvidou, agora você vai ficar mudo. Então Deus quer se revelar ao mundo, Deus está se revelando a você através da palavra dele. Mais uma vez eu quero repetir o provérbio de Salomão, capítulo 6, verso 2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Muitas vezes nós empenhamos a nossa palavra. Você sabia que a Bíblia nos orienta que nós não devemos ser avalistas? Quando você vai ver o versículo anterior aqui, muitas vezes nós empenhamos a nossa palavra e por coisas que não é para a gente fazer. A gente se compromete com as pessoas pela palavra. O que acontece no relacionamento normalmente do pai, da mãe com o filho? Filho, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Se você obedecer, você vai ganhar presente.
E logo que a criança obedece, a primeira coisa que ela faz é cobrar a palavra do pai e da mãe. E o que os pais fazem? Eles cumprem a palavra. Há poder nas nossas palavras. Deus usa as pessoas para se revelar. E Deus usa corações disponíveis. Usou Maria, usou Zacarias, mas eu quero te dar mais 2 exemplos. Olha, Jairo. Jairo, ele era um dirigente da sinagoga. A sua filha estava à beira da morte e ele foi até Jesus pedir. Ele se ajoelhou, ele se humilhou, convidando Jesus para que fosse na casa dele, porque a filha dele estava muito doente. Você sabe o que Jairo fez? Jairo jogou a reputação dele toda no lixo. Ele não se preocupou porque ele era o dirigente da sinagoga, porque ele era um sacerdote. Não, Jairo simplesmente ele se humilha, ele se ajoelha, ele reconhece que a palavra de Jesus era suficiente para trazer cura para a filha dele. Jesus é suficiente para trazer alívio. Jesus quer acolher o seu coração, a sua tristeza, a sua angústia através da palavra dele. Jairo entendeu isso, foi a Jesus como solução para trazer vida para a filha dele. Quando você tem uma grande necessidade, uma área da sua vida está morrendo, você está recorrendo a quem? No livro de Lucas, capítulo 8, verso 41, está registrado: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Se você implorar, Jesus vai na sua casa também. Jesus, ele segue fé. Jairo foi na frente e Jesus foi atrás. E o que aconteceu? O convite de Jairo até chegar na casa dele, no caminho, uma grande multidão seguia Jesus. Uma mulher, depois que ela tinha passado pelas mãos dos médicos, sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, ela enfrenta a multidão, ela vai empurrando as pessoas, ela vai abrindo espaços, com a pouca força que ela tinha, mas ela tinha no coração e ela verbalizou, ela disse que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E no meio daquela multidão, no caminho para a casa de Jairo, Jairo não abre mais a boca, não sei, ele fez um convite para Jesus, ele implorou a Jesus, e Jesus estava seguindo Jairo, Jesus estava seguindo fé. E nesse caminho, essa mulher toca em Jesus e Jesus faz a pergunta: quem me tocou? Pedro disse: mas como que a gente vai identificar quem tocou? Você olha a multidão, você não está vendo as pessoas, esse monte de gente. Mas Jesus falou: não. Jesus sabe se a gente está seguindo ele com fé ou não. Ele, discerniu que alguém o tocou com fé. Então, se você busca Jesus, se você toca em Jesus pela fé, você recebe o seu milagre. E olha, Jesus gosta de ouvir o nosso testemunho. E Jesus está perguntando: quem me tocou? E aí você vai ler os versículos seguintes, você vai ver em Lucas capítulo 8, que a mulher, ela se identifica e ela diz que ela foi curada instantaneamente. Essa mulher, olha que lição, enquanto ela acreditou nos diagnósticos dos médicos, ela gastou tudo o que tinha, o que ela possuía, na busca da cura. Mas quando ela creu, ela identificou em Jesus, ela verbalizou: se tão somente eu tocar, olha as palavras dela, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que ela foi curada instantaneamente. Mas Jesus continua seguindo Jairo. Jairo está em silêncio. Jairo foi paciente. Jairo ficou calado. Ele sabia que Jesus estava seguindo ele. Parou sim, um milagre aconteceu. E mais na frente, vêm os amigos ao encontro de Jairo, trazendo uma notícia muito triste. Olha só, cuidado. Às vezes tem pessoas que nós amamos, pessoas de confiança, elas vêm trazendo as notícias negativas, as notícias ruins. E chegaram para Jairo e disseram: a sua filha está morta. O que você faria se alguém chegasse e dissesse para você: seu casamento acabou, seu filho não tem jeito, fulano morreu, seus negócios acabaram, você está desempregado, desempregada,
Foi isso que aconteceu. Os amigos de confiança, pessoas sérias que amavam Jairo, trouxeram esse recado. Mas Jesus disse: então somente creia. Jairo permaneceu em silêncio. E Jesus continuou seguindo Jairo. E Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, e Jesus disse que a menina estava dormindo, riram de Jesus. Automaticamente riram também de Jairo. Tem muitas pessoas que vão rir da gente. Sabe, elas estão rindo de você. Era para chorar. Mas não, as pessoas duvidam da nossa fé. As pessoas duvidam que tudo é possível ao que crê. Jesus não somente mandou que aquelas pessoas saíssem, e para simplificar e sintetizar, Jesus chama aquela menina: fique de pé, menina. E a menina ficou de pé, ela voltou a respirar sob a palavra de Jesus, entregou a menina viva para o seu pai Jairo, e Jairo foi abençoado. Preste atenção numa coisa: comemos do que falamos. Se você não sabe o que falar, fique quieto. Sentenças espirituais. Jairo, ele se calou. Quem decide é você. O maior cárcere do homem é a sua própria boca, preso por declarações e não por demônios. Isso é muito sério. Mais uma vez, olha só, preso por declarações. Você verbalizou algo e fica botando a culpa no diabo. Não, são as suas próprias palavras. Declara, sabe, com fé e não com medo. E eu quero encerrar aqui sobre o poder da palavra 2. A gente precisa evitar uma coisa. Evite ficar falando de problema. Cuidado, sabe, com as pessoas que vivem reclamando ou murmurando, pessoas negativas, vitimismo. Enquanto a mulher ficou cercada, 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, mas quando ela creu em Jesus, ela foi curada. Creu em Jesus, no poder de Jesus, no poder da palavra. Jesus quer sim ouvir o seu testemunho. Lá no Rio de Janeiro eu estive agora recente, participando de um congresso, e eu vi o depoimento ali de uma palestrante, quando ela recebeu o diagnóstico, sabe, do médico, dizendo que ela estava com câncer. E ela nos ensinou que a gente não deve nem repetir o diagnóstico, falar em voz alta, rejeitar aquilo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela está curada. Ela está curada porque ela não aceitou verbalizar a sua enfermidade. Há poder nas nossas palavras. É isso. Não repita, ela disse, o diagnóstico do médico. Jairo não se preocupou com seu título, creu e sua filha foi ressuscitada por Jesus. Irão rir do Eli, que o Eli está falando essas coisas aqui. Você acha que eu estou preocupado? Eu estou preocupado em transmitir a minha fé para você. Eu sei que se você crer, Deus vai te dar vitória, Deus vai abençoar o seu casamento, abençoar a vida do seu filho, vai trazer de volta o que se perdeu. Seu emprego, sabe, Deus vai abrir uma porta para você. No mundo dos seus negócios, sabe, Deus vai entrar com providência. Eu creio no impossível. Eu não creio, sabe, que a nossa solução está no homem. Eu creio sempre que a solução, que a resposta vem de cima. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mais uma vez Davi diz: de onde me virá o socorro? O socorro vem do governo, o socorro vem dos Estados Unidos, da China, sei lá de onde que você acha, humanamente falando, você vai trazer. Davi, o rei de Israel, um chefe de Estado, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Palavras de convicção, fé ou naufrágio? Não, fé, exercite a sua fé. Jesus seguiu a fé de Jairo. A mulher tocou em Jesus pela fé. Zacarias orava, e a oração dele foi ouvida, e ele e a sua esposa, eles foram pais na velhice, quando Isabel era estéril. Jesus veio ao mundo através da menina Maria. Que Deus te abençoe.
A Alice abre as portas para construir com os capixabas um futuro com mais justiça social. Compromisso que tornou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo a mais transparente do Brasil. O trabalho da Alice começa com debates e chega até você por meio da aprovação do orçamento estadual. E de onde você estiver, você chega até a Alice pelo nosso site e aplicativo InterAlice, onde pode acompanhar e fiscalizar investimentos em diversas áreas. Afinal, o que a gente faz aqui na Alice é da sua conta. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Você sabe o que está acontecendo com o nosso Brasil? Você sabe o que significa a Lei Magnitsky? Tem um monte de gente falando sobre essa lei. Tem muitas pessoas falando, mas eu não sei, Eli. Mas através do programa Desafios, a gente escolheu com muito carinho o advogado internacional, Dr. Davi Aragão, que vai explicar para a gente de uma forma detalhada, esclarecedora. E não é simples o que está acontecendo. E muito triste mesmo para a nossa nação, nós brasileiros. Eu creio, sabe, na Bíblia. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo, é verdade, mas nós não saímos dele. Nascemos neste país, sabe, somos brasileiros, mas parece-me que já estamos no estágio muito avançado, sendo transformados num país ditatorial, uma verdadeira ditadura. E hoje nós temos uma das maiores autoridades da nossa nação, sancionada no mesmo nível, sabe, de terroristas, de ditadores. Nós temos algum conhecimento, entre aí, olha só, no Google, procura saber quanto ganha um professor universitário, um médico na Venezuela, Cuba. Por que as pessoas estão indo embora, as mentes brilhantes estão indo embora da nossa nação? Por que os empresários estão indo embora? Por que os grandes acionistas querem ir embora do nosso país? E esse é o propósito do programa Desafios, porque a própria Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Então a gente precisa se interessar pelo tema, conhecer o que está acontecendo. Preste bastante atenção, Dr. Davi Aragão, ele que é advogado internacional e vai trazer para nós esclarecimentos deste momento que nós estamos passando. O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos. O STF disse que irá ignorar as sanções. Gilmar Mendes declarou que o STF seguirá firme. Mas e se o governo brasileiro orientar os bancos a descumprirem a Lei Magnitsky? Eu sou Davi Aragão e hoje vou explicar algo que pode desencadear a maior crise financeira da história do Brasil. O que acontece quando um país desafia diretamente o sistema de sanções americanos? Alexandre de Moraes declarou: o STF irá ignorar as sanções praticadas. Este relator irá ignorar as sanções praticadas e continuará trabalhando. Gilmar Mendes foi ainda mais longe. O STF não se intimidará diante das ameaças dos Estados Unidos. Luiz Barroso, presidente do STF, disse que a corte seguirá firme no cumprimento de suas funções. Flávio Dino declarou total apoio. O próprio STF emitiu nota institucional defendendo Moraes. Até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, saíram em defesa. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a Lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim: eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso: não precisa
precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares, não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda a base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala, quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar
negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Anchor Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trading companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial do dia para a noite. É como se cada transação financeira no mundo fosse monitorada por um exército de algoritmos e também de delatores digitais. Bom, como você pôde assistir, é grave. É muito grave o que está acontecendo com o nosso país. E nós não podemos nos calar. A Bíblia diz: se os homens se calarem, as pedras clamarão. A mãe do rei Lemuel, no livro de Provérbios, ensinou para ele: meu filho, seja uma voz para quem não tem voz. Então você que está me assistindo agora no programa Desafios, olha, se você perdeu alguma coisa, você pode ir no nosso canal do YouTube, você vai assistir esse programa na íntegra, mas o que está acontecendo com o nosso país é grave. Nós precisamos orar, mas precisamos nos posicionar. E o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. A gente precisa se indignar com o que estão fazendo com a gente. Sabe, o roubo, os ladrões dos nossos aposentados, os velhinhos, ninguém fala nada. E agora nós estamos sendo julgados por um judiciário onde um dos membros da mais alta corte foi sancionado como terrorista, isso mesmo, como um ditador. Então vamos orar, mas precisamos saber com clareza o que está acontecendo com o nosso Brasil. Nós estamos sujeitos a essas coisas. No próximo ano nós vamos ter eleição e nós precisamos votar com responsabilidade, com critério, porque são pessoas assim que podem transformar o nosso país verdadeiramente numa ditadura e tornar o povo brasileiro como escravos. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o videoclipe da música Deus, sara esta nação. Vamos pedir mesmo. Muito obrigado, sabe, pela sua presença, poder entrar na sua casa e até amanhã, se Deus quiser. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção.
Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.